Bom dia a todos. Pontualidade aqui para iniciar o nosso webinar. A webinar aqui é uma iniciativa do Carlos de Souza Advogados para, nesse momento de tanta instabilidade político-econômica, jurídica, sem dizer, obviamente, na saúde, né? O impacto da pandemia do coronavírus sobre as nossas vidas. É uma iniciativa que tenta trazer um pouco de luz nesse momento tão conturbado, através de algumas exposições que já foram feitas, nesse cenário, né, tão inesperado. E nós não pretendemos aqui fechar a questão com nada, mas apenas trazer um pouco de estabilidade, né, trazer, assim, tirar as dúvidas que surgirem. Ao final, nós vamos abrir aí o microfone, falar um pouquinho do Carlos de Souza Advogados, que é uma advocacia voltada para o atendimento das empresas, advocacia empresarial. Também atendemos pessoas físicas, né? E estamos aí comemorando 29 anos, celebrando 29 anos, dos quais 20 eu tenho caminhado junto aí com os nossos sócios. Eu sou sócia há 20 anos, meu nome é Cristiana Oliveira Melo, advogada, milito há 25 anos, formada pela UFES, estudei em pós-graduação na PUC de São Paulo, atualmente matriculada como aluna regular no mestrado da UFES. Quem vai também proferir algumas palavras aqui nessa nossa conversa vai ser o Dr. Davi Roque Dias. Ele é associado ao Carlos de Souza há aproximadamente 2 anos, formado pela FDV, e nós atuamos na área do direito civil, embora o Carlos de Souza esteja preparado para atender tanto na área trabalhista, tributária, recuperação judicial e tantas outras aí que tenham como foco a empresa, também no direito administrativo. Enfim, fazendo aqui só uma breve apresentação, e dizer o seguinte para vocês, que nós vamos ultrapassar um pouquinho o tempo. Já fizemos aqui uns testes e não conseguimos muito reduzir, não. Vamos ultrapassar um pouquinho. Se eu estiver muito rápida, vocês sinalizam para eu ir um pouquinho mais devagar, mas é em função da necessidade de falar sobre muitos assuntos. O nosso tema aqui hoje é repercussões nos contratos empresariais de natureza privada. Nós vamos ter uma webinar ainda essa semana sobre os contratos públicos. Vocês já ficam convidados aí, acompanhem o Carlos de Souza nas redes sociais, lá vocês vão obter os links de acesso a esses nossos, nessas conversas, né? E explanações, e também direito do consumidor, nós estamos preparando alguma coisa. Bom, então, vamos dar início à nossa exposição. Só um minuto. Embora a gente tenha treinado bastante aqui, eu não estou conseguindo passar. Consegui. Bom, eu gostaria de colocar só o cenário atual de uma maneira muito breve, porque já foram feitas várias explanações aqui nesse ambiente que nós estamos abrindo, na webinar e também na imprensa, sobre o momento atual. Bom, é um cenário totalmente inédito. Ele se iniciou lá com a Lei 13.979, que ela tinha como escopo a proteção da coletividade no enfrentamento dessa crise de saúde pública, e o Decreto Legislativo 6/2020, que decretou o estado de calamidade pública no âmbito federal, e assim foi sucessivamente nos âmbitos estaduais, prefeituras, enfim, acompanhando aí esse desenrolar. Essa data de 20/3/2020 é a do decreto. Guardem bem essa data, ela é importante para nós aqui no que vai ser falado. Nós temos vários projetos de lei em tramitação em todos os âmbitos, em todos os setores. Temos medidas provisórias sendo o tempo todo editadas. Nesse ambiente da Covid, aconteceram determinações de fechamento de shopping center, galerias, comércio local, e nós temos aí funcionando atividades essenciais. Bom, eu não vou entrar aqui no que seria atividade essencial ou não. A gente tem visto alguns comércios que estão se adaptando, fazendo delivery, mas a gente sabe que não pode fechar uma farmácia, não pode fechar aquele lugar que você tem que comprar o seu alimento, tudo com muita serenidade, sensatez. A gente ainda não viu nenhum supermercado vazio, está tudo acontecendo assim de uma maneira o mais normal possível, embora o ambiente seja de total anormalidade.
Houve uma alteração substancial na rotina de toda a população mundial, não foi só no nosso país, impacto na vida pessoal, na vida do dia a dia das empresas, nas relações jurídicas, trabalhistas, cíveis, tributárias, contratuais. E o nosso foco aqui hoje é falar sobre esse impacto contratual. Não acho acho que é bom a gente enfatizar o ineditismo dessa situação, imposta por restrições de circulação na rua, municípios, estados, país, fechamento de fronteira terrestre, aérea. Por que ineditismo? Tem se feito alguns comparativos, né, em termos de saúde pública com a gripe espanhola, mas eu creio que há muitos anos atrás, do século passado, a gente não possa trazer muito isso para os impactos jurídicos, né, em função Então, é realmente uma situação absolutamente inédita. Mesmo com relação à saúde, tem sido difícil traçar até um paralelo com a gripe espanhola. Acredito eu que eles têm bastante dificuldade. E numa economia global como a nossa, é incomparável, né? O cenário, o ambiente econômico-financeiro é incomparável com a época da gripe espanhola. Então, as disposições gerais que podem ser aplicadas aos contratos. O que a gente tem? Uma infinidade de contratos particulares, de tipos de contratos, de legislações específicas. Por exemplo, vou falar da mais comum, que é a lei do inquilinato, tem a lei da alienação fiduciária em garantia. Então, existem leis específicas. O que nós vamos trazer aqui nessa primeira fase da nossa explanação é um pouco do que é de geral para a aplicação disso. Lembrando sempre que a nossa fala aqui não é voltada para profissionais do direito. Nós estamos falando com pessoas, em sua grande maioria, empresários, pessoas físicas, pessoas leigas, que estão buscando aqui um norte para a sua situação. Então, não é uma palestra técnica, embora a gente esteja, claro, baseado na legislação e no que a gente tem de técnico para auxiliar vocês, tá? No nosso conhecimento técnico. Bom, existe um princípio dos contratos que eu vou trazer aqui, que eu acho importante para que todos saibam, que diz que o contrato é lei entre as partes. Isso traz ao contrato uma rigidez com relação às suas cláusulas, porque se imagina que as pessoas, no momento que firmaram aquele contrato, elas ali manifestaram a sua vontade, a sua intenção, e discutiram todas as suas cláusulas, né? E chegaram ali a termo e colocaram aquilo de maneira formal e escrita. Então, mesmo nos contratos verbais, a gente tem como princípio que o contrato é uma lei entre as partes. Então, mesmo que na legislação, que aplicada seria de maneira subsidiária, aquilo que está disposto no contrato é a primeira fonte numa situação dessas, a primeira fonte de análise. Bom, como que nós vamos mitigar esse impacto do coronavírus, né, sobre este princípio que é do contrato ser lei entre as partes? Como que essa situação inédita e extraordinária vai impactar nisso? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou colocar o que são as dificuldades que o operador do direito tem encontrado. Sejam juízes, sejam os legisladores, quais são os óbitos? Bom, os óbices para essas respostas que todos buscam. Primeiro, a singularidade da situação, como eu já falei. A ausência de jurisprudência. A gente tem jurisprudência sobre fatos imprevisíveis? Tem, mas não um fato de tamanha proporção, né? O dinamismo das decisões e das comunicações dos governantes, que alteram o cenário do ambiente socioeconômico todos os dias. Isso daí eu não preciso falar, nós estamos acompanhando. Se você piscou o olho, já saiu uma PL, já saiu uma decisão diferente, já tem um pronunciamento do ministro da Infraestrutura, acompanhado de um pronunciamento do ministro da Economia, e a gente tem que estar o tempo todo ligado nisso, né? Um dinamismo muito grande. E fontes alternativas às respostas a esses questionamentos. Quais seriam? Como eu disse, primeiramente o contrato e as suas cláusulas, e subsidiariamente a legislação já existente. Bom, então vamos colocar uns questionamentos aqui, a grosso modo, que a gente pode fazer quando está diante de um contrato que precisa ser reanalisado nesse contexto. Bom, no contrato, ver se ele tem cláusulas sobre suspensão e interrupção, ou ainda cláusulas que prevejam revisão das suas condições. E depois, se ele tem também alguma cláusula de rescisão. A gente teve aqui alguns exemplos assim do nosso dia a dia, de gente que chegou com um contrato que vai vencer dia 30 de março. Bom, eu posso agora avisar que ele não vai ser renovado e tal? Então, tem que verificar o contrato. Primeira fonte.
O contrato não resolveu. Aquele contrato ele não tem uma previsão para essa situação ou para qualquer outra que seja imprevista, então vamos para as leis vigentes. Nós temos o Código Civil Brasileiro e outra específica relativa ao contrato. Como eu falei, tem a específica com relação à lei do inquilinato, alienação fiduciária e uma infinidade de outras legislações especiais. Essas leis vão ter dispositivos que possam guiar a situação extraordinária criada pela pandemia da Covid? Vamos ter essas respostas. Depois, nós também podemos nos socorrer, pelo menos por enquanto, das PLs, que são os projetos de lei. Não, mas espera aí, doutora, não é lei ainda. É verdade, mas vai nos dar um norte, porque o que tem acontecido muito? A urgência das respostas. Eu tenho clientes me falando, doutora, eu fui notificado para responder em 24 horas. Eu fui notificado domingo à noite para responder em 24 horas. Então, o dinamismo é muito grande, a gente tem que ter se socorrer também dessas PLs que estão aí tramitando, né? Mesmo que elas não tenham sido ainda votadas. Quais são as questões comuns a todos os contratos a serem observados na solução do impasse? Bom, nem eu nem você, vamos aqui conversar, né? Na hora de solucionar ali aquele contrato que ficou inexequível, ficou difícil de cumprir. Bom, função social do contrato. Entre os particulares, esse contrato vai me trazer uma insolvabilidade tal que eu vou à falência, vou ter que demitir. Então, assim, a preservação dos empregos, no caso das pessoas jurídicas, né, a preservação da empregabilidade da sua empresa, essa é uma função social do contrato. No caso da pessoa física, aquela pessoa física vai passar necessidade, ela vai ficar insolvente civilmente. Então, esse contrato tem que cumprir a sua função social, ele tem que continuar cumprindo sua função social. A boa-fé, bom, esse aqui eu destaco, porque a boa-fé tem que ser guardada tanto lá no início da contratação, quanto mesmo durante essa pandemia. Ninguém pode se valer num momento desse, né, de uma situação, de uma intenção torpe, de aproveitar para não cumprir uma determinada cláusula do contrato. Então, boa-fé, vamos continuar mantendo a boa-fé. Mantenha as partes, atenção a essa intenção, né? Se aquele contrato ele foi fechado num determinado ambiente de negócio, hoje nós temos outro. Então, há como preservar a intenção das partes, ela ainda continua a mesma. Preservação da adequação e do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Tem condições de ser honrado? Ele não pode não ser honrado agora, mas eu posso postergar esse pagamento? A situação da minha empresa tende a melhorar num determinado número de dias? Isso tudo tem que ser conversado. E a finalidade útil desse contrato, como eu falei, locações que já estavam prestes a vencer, precisam ser renovadas? Vamos conversar, acredito que não e tal. Bom, de repente a gente consegue um desconto, isso tudo tem que ser conversado. Tinha alguns contratos, partidas de futebol que foram canceladas, shows que foram cancelados. Então, esse contrato teve finalidade útil? Não, não tem mais como realizar esse evento nesse momento. Não tem mais como realizar. O momento era aquele, passou, não dá mais para fazer. Então, tem que se chegar a uma rescisão até mesmo desse contrato. Isso para dar alguns exemplos. Bom, na lei existente, o que a gente encontra para mitigar os impactos da pandemia sobre as relações contratuais? Bom, o coronavírus como elemento de força maior. A medida provisória 927, ela fala que o coronavírus é um elemento de força maior nos contratos trabalhistas. Nós entendemos que da análise desse texto, a gente pode entender que se é motivo de força maior nos contratos trabalhistas, deveria ser motivo de força maior em todos os contratos. E assim nós temos tratado. Então, nós estamos aplicando aqui uma analogia. Nós temos uma lei da liberdade econômica que alterou o Código Civil brasileiro. Essa lei é de setembro, uma lei nova. Ela também possui mecanismos que podem ajudar muito. Tem o princípio da intervenção mínima nos contratos e a excepcionalidade da revisão contratual, justamente trazidos aí pela Lei de Liberdade Econômica. Bom, eu vou citar aqui o artigo 421, que diz que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Então, era aquilo que eu estava falando, o contrato é lei entre as partes. Ele foi firmado numa situação de igualdade, de simetria, ele foi discutido, ele foi tratado num determinado ambiente econômico. Existem elementos hoje que justificam o afastamento dessa presunção de simetria e paridade? Não tenho dúvidas, a gente pode afirmar que sim. Então, nesse caso, a revisão contratual ela ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Eu acho que essa lei de liberdade econômica trouxe aqui uma grande luz, ela pode ser aplicada de maneira bem tranquila,
né? Então, a notoriedade da situação excepcional. Então, a palavra excepcional trazida por essa lei. Cenário de pandemia e calamidade pública é a situação excepcional. Alteração da situação paritária, estava em pé de igualdade. Será que essa situação paritária se manteve? Será que não tem alguma das partes que ficou nessa relação numa situação de extrema vantagem e a outra numa situação de extrema desvantagem? Ou todas duas estão em desvantagem? Como é que a gente vai diminuir essa desigualdade? Né? Nós vamos ter que igualar esses desiguais. Então, a simetria e a proporcionalidade. Será que aquela obrigação que está no meu contrato se tornou proporcionalmente muito exagerada? Não vai ter como eu cumprir? Então, o contrato como lei entre as partes, ele tem esse princípio, mas tem um outro que diz o seguinte: enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato. Então, a situação temporal e fática vai admitir que esse contrato seja revisado. Então, o artigo 478, que também já existe no Código Civil, traz a teoria da imprevisão, tem se falado muito na teoria da imprevisão. Então, os contratos de execução continuada, são aqueles contratos que se alongam, né, no tempo e que estão aí vigindo já há algum tempo, em que essa situação extraordinária e imprevisível tornar para qualquer uma das partes as obrigações do contrato extremamente onerosas, com muita vantagem para a outra, né? E esses acontecimentos impactando diretamente do contrato. Então, aqui já está falando dos efeitos da sentença que decretar. Então, aqui já está dizendo o seguinte: bom, esses acontecimentos são suficientes para eu ter revisão desse contrato, então eu posso me socorrer do Poder Judiciário. Mas eu queria aqui abrir uma questão que é a seguinte: nós temos que buscar nesse momento, o máximo possível, o diálogo e a sensatez. Lembrando daqueles princípios que eu acabei de falar, guardando a boa-fé, a intenção das partes. E é o seguinte: ninguém quer perder muito. Então, a história é chegar a um consenso para que as partes saiam, cada uma perdendo o menos possível nessa situação. O Poder Judiciário deve intervir, sim, mas a gente deve evitar ao máximo que isso aconteça. Primeiro, porque o Judiciário vai ficar abarrotado. Segundo, que não tem jurisprudência estabelecida a respeito disso. Então, a gente tem que ter muita sensatez, muita calma, abertura de diálogo o máximo possível, né? Utilizando os canais que nós temos aí à disposição. Já que não podemos sentar à mesa, sentemos diante do Zoom, do Meeting ou de qualquer outro aplicativo que possibilite uma conversa. Então, eu gostaria muito de colocar isso. Nós, aqui do Carlos de Souza Advogados, sempre vamos buscar o máximo possível um consenso, porque o consenso vai ser sempre melhor do que uma disputa judicial. Bom, então, continuando, a suspensão da mora, o artigo 396 do Código Civil, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor. Devedor aqui é o devedor não só da prestação financeira, mas da prestação obrigacional. Não incorre este em mora. O que é a mora? É aquela multa porque você não cumpriu dentro do tempo. Mora está relacionada a tempo. Quem está em mora é aquele que tinha que ter feito uma determinada, cumprido um determinado pagamento ou cumprido uma determinada obrigação no dia tal, no tempo tal, e não conseguiu. Mas nesse caso aqui, a obrigação não teria sido cumprida por motivo, como eu disse ali de antemão, motivo de força maior. Então, não é uma omissão ou um fato que possa ser imputável ao devedor dessa obrigação. Então, acho que esse artigo 396 aqui vai nos auxiliar muito em diversas situações contratuais privadas. E aí, já fechando, eu queria falar para vocês do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídico direito privado. Vamos apelidar aqui de RJET, já estão colocando um apelido. É um projeto de lei. Se tem a intenção, né, de julgar, de colocá-lo na sessão até sexta-feira agora, para julgamento em âmbito federal, né? E essa PL em âmbito federal, ela está intervindo nas relações jurídico-privadas. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque a gente tem no direito brasileiro esse princípio que veio com a liberdade econômica, inclusive de maneira formal, da intervenção estatal mínima nas relações privadas. Esse é um princípio que, no momento, está totalmente mitigado, até por causa do mecanismo que a própria lei também já prevê de liberdade econômica da situação excepcional. Então, essa PL, de maneira muito interessante, ela está vindo justamente para proporcionar essa intervenção, né? Então, eu vou aqui, eu convido vocês a lê-la,
de maneira integral, ela tem 15 páginas em PDF, então eu vou fazer uma análise muito geral, de maneira superficial, até porque não quero extrapolar tanto o nosso tempo. Então, essa PL delimita o início da pandemia dia 20/3. Mas, espera aí, doutora, então eu estou engessado, eu só vou poder falar até de 20/3 em diante, é um marco inicial. Bom, a gente tem que ter um marco, tá? Mas a gente sabe que 5, 6 dias antes, uma semana antes, a coisa já estava começando a aparecer e as situações já estavam começando a ficar complicadas. Mas o marco inicial colocado é 20/3. Para que esse marco inicial? Para que essas deliberações que não visam alterar nenhuma lei, mas suspender a eficácia delas durante um determinado tempo, vai ser esse. Então, vamos lá. Suspensão de prazos prescricionais até 30 de outubro de 2020, uma questão que tem se falado muito. O que é prazo prescricional? É o tempo correndo contra quem tem um direito. Tem um determinado direito, preciso exercer esse direito, eu tenho um tempo para exercer essa pretensão na justiça, como é que vai ficar esse tempo? Então, é isso, vai haver uma suspensão, né? Vão parar de contar esse tempo e ele vai recomeçar a ser contado, assim, iniciar a recontagem em 30 de outubro de 2020. Recontagem nos casos de que já começaram a contar e início da contagem para os prazos prescricionais que ainda não começaram a ser contados. Restrições de reuniões da Assembleia, muito se falou essa semana da primeira Assembleia Virtual da Odebrecht, então vai privilegiar os meios eletrônicos, aí tem lá quais são os beneficiados pelas assembleias nos meios eletrônicos, artigo 44, 1 a 4, artigo 59. Não considera fatos imprevisíveis. Isso aqui eu vou chamar muita atenção de vocês. Acho que isso aqui ainda pode ser discutido bastante, porque a onerosidade excessiva vai acontecer. Não vão ser considerados esses fatos imprevisíveis passíveis de resolução, ou seja, de rescisão por onerosidade excessiva. Não vou poder rescindir o contrato, mas pode ser que eu possa revisar o contrato, né? Nas perdas decorrentes por aumento de inflação, variação cambial, desvalorização, substituição do fator monetário. Isso aqui é o seguinte, o dólar está nas alturas, meu contrato é em dólar. Como que eu vou fazer? Eles estão dizendo o seguinte, olha, isso não é motivo para você rescindir o seu contrato, variação cambial sempre existiu. Ok, mas será que eu vou poder continuar revisando? Eu entendo que sim. Nós não vamos falar direito do consumidor, mas tem aqui uma coisa que afeta diretamente as empresas, que é impedir o uso do Código de Defesa do Consumidor com relação às empresas. É o que nos interessa falar. Então, não vai poder aplicar o Código do Consumidor nas relações entre empresas, relações empresariais. Entre as empresas, naturalmente, não nas empresas com o consumidor. Do direito imobiliário, vai impedir o despejo nas locações prediais urbanas. Não está fazendo distinção de residencial e comercial, tá? Até 31/12, as situações que possam culminar em despejo, que tenham ocorrido após aquela data lá que a gente colocou, tá? Não vão acontecer nesse período. Pode ser que os juízes estendam aquelas ações de despejo que foram ajuizadas antes, aí nós vamos ter que aguardar. Como eu disse, não tem jurisprudência. O que a PL está querendo fazer é o seguinte, vamos evitar o máximo possível uma diversidade enorme de decisões nos tribunais pelo país. Vamos tentar organizar para ser um guia, né? Claro que o juiz tem liberdade para decidir a situação em concreto, tem que ser analisado, mas isso aqui está dando realmente um norte. Permissão para que os locatários residenciais suspendam total parcialmente os aluguéis vencíveis a partir de 20 de março até 30 de outubro, por terem sofrido desemprego, demissão, redução de carga horária, diminuição de remuneração, enfim, situações que tenham feito o Covid impactar na vida pessoal na locação residencial. No direito de família, as prisões por dívida alimentícia serão cumpridas de modo domiciliar até 31/10, e os prazos de abertura e fim de inventários e partilhas com termo inicial 30 de outubro de 2020. Então, vai prorrogar aí esse tempo, que é bem exíguo aí para abertura e para finalizar os inventários e as partilhas. No direito concorrencial, algumas decisões com relação ao CAD, algumas orientações de como o CAD vai agir, né, neste momento, e o adiamento da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, que teria um impacto em todas as empresas, né, por mais de 18 meses, vai adiar aí o início
Lei Geral de Proteção de Dados. E nos contratos agrários também, algumas possibilidades de adiamento. Então, eu vou concluir essa parte, porque o Davi, meu colega, vai também entrar. Não sei se eu não olhei para o relógio, não sei se eu extrapolei muito aqui, tentei ser mais concisa, mas eu vou concluir só essa parte. Então, a lei vigente possui mecanismos suficientes para os contratantes poderem alterar, revisar suas cláusulas, sempre buscando a revisão e a alteração consensual, sempre preservando o contrato o máximo possível. A intervenção do Estado com leis especiais que suspendam a eficácia de alguns dispositivos, né? Nós estamos aí aguardando essa PL ser votada. Em situações excepcionais, quando se mostrar impossível adequação, até pode ser buscada a rescisão desse contrato de forma antecipada. A preservação da função social do contrato com a manutenção das empresas, preservação dos empregos de uma maneira geral, né? E a solvabilidade pessoal, quando eu falo da pessoa física mesmo. Contratos estabilizados, as partes devem entrar em negociação direta para estabilizar essas relações com vistas à conservação dos contratos. E, por fim, na falta de consenso, o Poder Judiciário vai intervir e a resolução vai ser também evitada. Existe essa orientação na lei, né, o 479, que a resolução ou rescisão desse contrato vai ser evitada, oferecendo-se aqui não ao réu, mas eu entendo que às partes a possibilidade de adequação aí a um outro momento. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega, o doutor Davi, né, para ele explanar a parte dos contratos em espécie para vocês. Agradeço a todos a atenção, desde já, e lembrando que nós vamos abrir depois para perguntas. Não vamos conseguir responder tudo, mas vamos tentar. Bem, bom dia a todos. Agradeço aí a palavra passada pela doutora Cristiana, nós daremos continuidade aqui a explicar tecer breves comentários acerca dos contratos em espécie, as repercussões do coronavírus nos contratos em espécie. E eu faço aqui um registro de que a análise, os comentários, eles vão ser pautados com base na legislação vigente, tá? Minúcias, pormenores dos contratos, essas minúcias elas devem ser analisadas isoladamente, individualmente, deve ser objeto de análise. Então, nós vamos passar apenas noções gerais acerca da legislação aplicável em caso de omissão de determinado contrato. Dito isto, vamos aqui falar um pouco sobre o contrato de locação comercial. Esse contrato, essa espécie, tem gerado muitas dúvidas por parte de todos nesse contexto. E a lei do inquilinato, ela prevê que é lícito às partes fixação de novo valor e a forma de correção do pagamento. Então, veja bem, neste período em que nós estamos, nesse contexto de crise financeira causada pela pandemia do coronavírus, é imprescindível o diálogo entre as partes. Neste momento, as partes, como conduta de boa-fé objetiva contratual, como conduta de cooperação, de transparência, de lealdade e, sobretudo, solidariedade, nós, do Carlos de Souza, nós temos recomendado o seguinte, as partes entrarem em tratativas, em negociação. Vamos ver se o contrato ele é possível ser conservado, é possível ser mantido, então nós vamos entrar em negociação para, se for o caso, rever os valores, é possível dar um desconto no pagamento do aluguel, é possível fazer o parcelamento do aluguel, vamos supor, de abril, para que ele seja diluído nas demais parcelas. É possível também isentar a parte que inadimpliu das sanções contratuais. Vejam, são soluções em que as partes elas devem buscar como medida, como demonstração da boa-fé contratual, né? E registro aqui, toda essa negociação é importante que ela esteja documentada, formalizada, seja por e-mail, seja por notificação extrajudicial, notificações enviadas por WhatsApp. Então, é fundamental que esteja documentado. Por quê? Caso não seja possível a tratativa entre as partes em esfera extrajudicial, aí nós nos socorremos ao Poder Judiciário para rever o contrato ou mesmo para resolvê-lo
em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Então, nós temos aqui, em caso de impossibilidade, nós aplicaríamos duas teses que são bem ventiladas, estão sendo ventiladas neste momento, que é a teoria da imprevisão, que é o artigo 317 do Código Civil, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta. Essa desproporção manifesta ela tem sido causada pelo coronavírus, pelos efeitos da pandemia, né, entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo. Então, em eventual ajuizamento de ação, nós podemos nos valer desse fundamento legal. Outro fundamento legal é o Instituto da Onerosidade Excessiva, previsto nos artigos 478 a 480. Veja, se nos contratos as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá pleitear ela que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar onerosidade excessiva. Nesses contratos de locação comercial, nós também vamos tecer breves comentários sobre os shopping centers. Cris, pode passar, por favor? Nas locações de shopping center, nós temos aqui duas peculiaridades: o pagamento do aluguel mínimo e o pagamento do aluguel por faturamento, né? Então, como é que o lojista ele vai pagar, como que o empresário ele vai pagar o aluguel, sendo que nós temos um decreto, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, determinando o fechamento de shopping centers, registro, né? Saliento. Esse decreto do Espírito Santo também, outros estados também adotaram medidas como essa, o fechamento de comércio local, galerias, shopping center. Como que o comerciante ele vai pagar o aluguel, sendo que ele não está tendo faturamento, não está tendo movimentação, giro? Então, ainda ontem, as associações brasileiras de shopping center e a Associação Brasileira de Lojistas, eles em reunião definiram que, neste período, haverá uma suspensão da cobrança. Veja, é uma suspensão da cobrança, não isenção da cobrança do aluguel. Poderá ocorrer a cobrança em momento posterior, né? Mas, a princípio, essa é uma orientação, um entendimento adotado pelas associações de shopping centers e lojistas, né? Não há um entendimento pacificado nesse aspecto. Tá? E só antes, eu sei que o tempo nosso está curto, mas eu gostaria só de comentar, nós tivemos ainda uma decisão ontem de um juiz de Brasília, que num caso específico, ou seja, é uma medida, essa decisão tomada em análise de tutela de urgência, ela opera efeitos apenas para as partes do processo. Esse juiz ele suspendeu a cláusula de cobrança num contrato de aluguel, ele suspendeu a cláusula de aluguel mínimo, de pagamento de aluguel mínimo. Ou seja, o lojista ele vai ter que pagar a administradora do shopping center com base no faturamento, né? Então, assim, veja, houve uma equilibração, um equilíbrio contratual, né? Foi uma medida adotada pelo juiz. Isso não é ainda, foi uma decisão, né? Não opera efeito vinculante. Locação de equipamentos. Veja, aqui as mesmas orientações que nós passamos no decorrer de toda essa apresentação, elas são aplicáveis indistintamente a todos os contratos. Também nos contratos de locação de equipamento, muitas pessoas, empresas foram atingidas, né? Às vezes é um equipamento, um elevador, é um maquinário locado única e exclusivamente para a realização de uma obra. Essa obra, posteriormente, ela veio a ser suspensa, paralisada por determinações governamentais. Neste caso, nós reiteramos, é imprescindível o diálogo entre as partes. Vamos suspender o contrato enquanto durar esses efeitos da pandemia? Retomamos posteriormente, né,
a obra ela vai precisar de dar continuidade. Então, posteriormente, nós retomamos. Veja, é o diálogo entre as partes que é fundamental, ele vai ser fundamental para a tomada de decisões. Temos também os contratos imobiliários. Aqui nós vamos falar brevemente, até porque está sendo objeto de análise de regulamentação por parte, mencionado até pela doutora Cristiana, há uma proposta legislativa em tramitação no Senado que vai sofrer interferência direta nos contratos imobiliários. Mas, de antemão, a nossa recomendação é que, para empresas incorporadoras, no caso de loteamentos, incorporações imobiliárias, essas empresas elas tracem um plano de informação aos seus clientes. Não se trata de uma assunção de responsabilidade, mas sim uma transparência, demonstração de boa-fé, transparência. Olha, dada a crise econômica que nós estamos vivendo, nós vamos atrasar a entrega do empreendimento. Isso não é assunção de responsabilidade, isso é demonstração de boa-fé. Então, essas empresas elas têm que traçar planos, políticas nesse sentido, informativas. Por fim, nós separamos aqui o contrato de empreitada. Tá? Eu volto a destacar. Dado o curto espaço de tempo, nós não temos aqui condições de tempo para poder mencionar acerca de todos os contratos, porque é uma infinidade. Né? Então, nós estamos nos limitando a alguns principais que nós já analisamos durante este período, dentre eles o da empreitada. Esses contratos de empreitada, caso não haja previsão específica sobre o momento de força maior, de um evento de força maior, de caso fortuito, o que diz a lei? O Código Civil prevê, no artigo 625, que poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono da obra ou por motivo de força maior. E o empreiteiro, como que fica nessa situação? O artigo 623 ele prevê o seguinte: após iniciada a obra, a iniciada construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos. Ou seja, a obra foi suspensa, a construção foi suspensa. Então, o empreiteiro ele vai parar, mas ele tem direito de receber pelos serviços já prestados. Bom, nós fizemos aqui, extrapolamos já o tempo de apresentação, de comentários. Nós vamos abrir agora um momento para que as partes, os senhores que estão assistindo, né, seja pelo Facebook, pela live no Facebook, seja pelo aplicativo Zoom, possa tecer alguns comentários, algumas observações, nós vamos estar aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Já chegou uma dúvida aqui, olha, havendo cláusula contratual que já preveja determinada situação e ação em decorrência de caso fortuito força maior, que é o caso do Covid, né? Deve prevalecer o contrato, correto? Olha só, o contrato é, como eu disse, a primeira fonte. Bom, antes de eu falar disso, reforçando aqui, doutor Davi, de parabéns pela sua explanação, que é meu colega como aluno especial lá no mestrado da UFES, né? Nós estamos aqui ansiosos para iniciar, parabéns, Davi. Mas já respondendo essa pergunta, é o seguinte, realmente o contrato é a primeira fonte. Então, se o contrato tiver regras claras quanto a isso, ele deve ser utilizado, quanto à suspensão, interrupção ou até mesmo rescisão em casos de caso fortuito e força maior. Acho que responde aí a pergunta. Mais alguma pergunta aí, Davi? Nós tivemos aqui uma pergunta feita na live pelo José Liano Batista. Agradeço a participação, José Liano. Ele perguntou, doutora Cristiana, quanto aos templos de adoração a Deus, igrejas, podem abrir normalmente? Essa é a indagação dele. Bom, esse não é o objeto aqui da nossa apresentação, mas de qualquer sorte, o que a gente tem é uma decisão de um juiz federal suspendendo aquela determinação para a abertura dos templos. O que a gente pode falar aqui é o seguinte: os contratos de locação
das igrejas que têm os seus templos alugados. Aí sim podem ser utilizadas as questões da lei de locação e a PL, que vai sair aí até sexta-feira, suspensão de pagamento ou renegociação do pagamento da locação desses templos, né? Por enquanto, a gente está com uma decisão aí de âmbito federal suspendendo os efeitos daquele decreto. E também tem imperado, porque nas poucas horas em que ficou mantida essa determinação de templo aí, imperou as decisões das próprias denominações que não retomaram seus cultos, a maioria continua fazendo virtualmente. Espero ter respondido aí a pergunta. Doutora Cris, bom dia. Doutora Cris, está me ouvindo? Estamos ouvindo, Tudo pois bem? não? Sim. Tudo bem. Parabéns a você, ao doutor Davi, pela iniciativa. Muito boa, Obrigada. por sinal, esclarecedora, atual, porque ninguém está escapando de nada, né? É um vírus que não seleciona, ele atinge e faz estragos tremendos. Ouvindo a sua explanação e a do doutor Davi, é uma pergunta simples, é uma coisa que a gente vive. Nós estamos vivendo uma comoção, né? O momento atinge a todas as camadas, todos os sentidos. E agora tudo se fala, tudo se tem uma solução, tudo se resolve, né? É aquele imediatismo, vamos resolver. Lá na frente a gente toma outras medidas. O que acontece quando se esfria essa comoção? Quando a realidade bate a porta, né, desses seus contratos, do comerciante, do liberal. E muito boa pergunta. Parece uma bola de neve, é uma coisa que está crescendo e está tomando forma, mas não sabe como vai acabar. Então, sim, muito boa pergunta. Quando se esfria, a realidade é outra. As medidas são outras, não se considera. Então, eu gostaria Vou tentar da responder. doutora. Sim, obrigada. É o seguinte, a pergunta é muito boa. Bom, estão sendo feitas negociações, estão sendo feitas renegociações, termos aditivos, inclusive as pessoas nem estão assinando, elas estão se resolvendo por e-mail, por WhatsApp, outros meios de comunicação estão sendo suficientes para restabelecer relações num determinado cenário. A pergunta é muito boa. Por quê? Quer dizer, então, que nesse momento de comoção, eu decidi uma determinada coisa e fiz uma determinada repactuação. Eu não vou poder rever lá na frente? Eu entendo, Roseli, que sim, que esse tipo de renegociação poderá ser revista, porque o ambiente de insegurança pode ter trazido, de repente, a uma decisão tomada na emoção, sim. Então, as possibilidades de revisão do contrato, creio eu, essa é uma opinião não somente técnica, mas também até de uma análise que tem que ser cumprida a função social do contrato, né? É que essa situação vai poder ser revista, sim, quando o ambiente esfriar, quando as coisas se acalmarem. Eu entendo que sim. Até porque nós já teremos mais mecanismos disponíveis e mais legislações específicas que vão poder orientar as decisões dos nossos julgadores também. Espero ter respondido a pergunta. Doutora Cristiana, nós tivemos aqui mais uma pergunta. O momento da assinatura do contrato faz a diferença? Olha, faz, porque nós temos ali um termo inicial que está levando em consideração a data de 20 de março. Então, faz diferença sim. Agora, tudo com muita sensatez. Eu acredito que o caso concreto, quando levado, né, à mesa de negociação, vai considerar sim. Por exemplo, eu tive um caso concreto. Vou dar aqui um exemplo. De uma locação de determinada loja que estava para vencer, está para vencer em 18/4. Aí a pessoa no dia 20/3 tem que avisar 30 dias antes que vai entregar. 20/3 me perguntou, e agora? Eu falei, poxa, são só 3 dias, então a gente tem que mitigar esses 3 dias. Se você quiser entregar a loja, se você quiser entregar a locação comercial, você vai poder. Então, assim, os marcos iniciais, entendo eu, terão que observar uma certa flexibilidade, porque nós não podemos ficar engessados nessa data de 20/3. Existem situações que aconteceram 30 dias antes, contratos que foram firmados 30 dias antes, mas que foram impactados de uma forma muito imediata. Então, eu acredito que sim.
Vamos ver se nós temos aqui mais alguma indagação. Eu estou recebendo algumas indagações aqui no WhatsApp também. No chat nós temos aqui também. Pode falar, Davi. No chat nós temos aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a participação do senhor Robson Ferreira Martins. Agradecemos a participação. Quanto à suspensão do aluguel mínimo nos shoppings, isso já ficou certo, pacificado? Vou devolver aí para você, Davi. Veja bem, Robson, essa questão ela não ficou pacificada ainda. Tá? Foi uma reunião entre a Associação Brasileira de Shopping Centers com a Associação dos Lojistas. Tá? Os lojistas eles queriam a isenção do pagamento dos aluguéis, nesse período, né, de até 3 meses. Porém, a Associação Brasileira de Shopping Centers falou, não, nós não temos condições de isentá-los, mas sim suspender, podendo ser cobrado posteriormente. Tá? Esse é um posicionamento que ficou definido nessa reunião, né, entre essas duas associações, mas ainda nós não temos um posicionamento definitivo ainda. O que tem de positivo aí, Davi, eu gostaria de acrescentar, é que estão sentando para conversar. Então, uma coisa boa, interessante, que deve ser buscada em todos os tipos de relações jurídicas estabelecidas aí. O senhor Gilberto Santana também enviou uma colaboração aqui, uma indagação. Doutora Cristiana, muito se tem falado das medidas adotadas pelo governo federal. Os estados e municípios também podem adotar medidas como essas que vêm sendo adotadas pelo governo federal? Então, mais uma vez aqui, eu respondo o seguinte, não é objeto exatamente da nossa explanação, isso já foi até explanado no momento anterior, mas quanto a algumas questões, realmente há uma competência aí concorrente, a gente diz, pode haver decisões tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal, de maneira a coexistirem. Mas o que nós estamos vivendo é o seguinte, há um movimento em âmbito federal para que isso seja estabelecido de uma maneira mais uniforme dentro de todo o território nacional. Então, nós estamos aguardando que a intervenção do Estado nas relações privadas, ela venha em âmbito federal. Porque o que se pretende não é confundir, mas é adotar uma forma de abranger o maior número de relações jurídicas possíveis. Por isso, essa PL vai ser votada aí até sexta-feira. Aí, como fica se houver uma decisão em âmbito municipal? Aí vai prevalecer, né, no nosso entendimento, aquela que foi tomada em âmbito federal. Agora, a doutora Mariana também pode nos ajudar aí com relação a isso. Doutora Cristiana, nós tivemos aqui a participação também do senhor Carlos Aníbal Cortes. Contratos de prestação de serviço também se enquadram nessas informações, nesses comentários que nós apresentamos aqui? Olha, os contratos de prestação de serviço vai ter que ser analisado o seguinte, se esse serviço ele é essencial, bom, se ele é essencial, ele continuou a ser prestado, então ele não fica afetado. E esse serviço não é essencial, mas ele continua sendo prestado, as pessoas estão ainda com as suas... o contratado continua a prestar rigorosamente o serviço quando ele é acionado, se for por demanda, sim. Então, não é afetado, porque estando o serviço normal, não tendo sido afetado, a gente vê muitas empresas aí que estão atuando em home office, então, agora nós vamos ter aí os contadores, por exemplo, que vão atuar mais do que nunca, estão atuando mais do que nunca, os advogados, qualquer prestação de serviço que tenha continuidade, eu entendo que ela não vai ser afetada. O importante é saber se o serviço continua sendo prestado, responder a essa pergunta. Perfeito. O senhor Wellington também nos deixou aqui uma contribuição, agradecemos a participação aqui de todos até o presente momento. A pergunta que ele faz na negociação de equipamentos locados para uma obra,
caso a empresa fornecedora fique irredutível quanto a uma flexibilização, como devemos proceder à luz da situação atual, do cenário atual, com base na legislação civil pertinente. Bem, Sr. Wellington, aqui entra naquela fala que nós apresentamos, né? Primeira via que nós buscamos é a negociação direta entre as partes. É momento de solidariedade, de ambos cederem. Mas se, no caso, como o senhor está relatando, houver uma das partes que se torne irredutível, aí, neste caso, nós podemos nos socorrer do Poder Judiciário, com vistas à revisão do contrato, né, em caso seja possível ele ser conservado, ele ser mantido, ou a rescisão, a extinção do contrato, caso haja uma impossibilidade do cumprimento de determinada obrigação ou, no caso, gere uma onerosidade excessiva a uma das partes. Espero ter contribuído para a pergunta. Só complementando a pergunta feita pelo senhor Robson quanto à suspensão do aluguel mínimo nos shoppings, como dito, né, não é algo certo, pacífico, mas algo que deve ser levado adiante nos próximos dias, né? Provavelmente, o que deve ser decidido vai ser uma suspensão provisória da cobrança do aluguel nesse período, para que em momentos posteriores a esta crise, a cobrança seja feita de forma parcelada. Isso aí vai depender da negociação, da tratativa entre as partes. É isso aí. Eu acho que a gente já extrapolou muito aqui o nosso tempo, né? Tá bem extrapolado. Mas dizer para vocês assim, nós estamos à disposição nos nossos e-mails que estão na nossa página, www.carlos.carlosdesouza.advogados, é isso, gente, agora me deu branco, .com.br, só digitar Carlos de Souza Advogados ali no Google, vai nos encontrar. Nós estamos à disposição para responder as perguntas que forem enviadas por e-mail, tá? E nós queremos cumprimentar todos, agradecer pela atenção de vocês, mais uma vez reforçar que isso daqui, toda essa explanação não é no intuito de fechar questão sobre nenhum assunto, até porque, como muito bem foi colocado ali numa das perguntas, o dinamismo e o calor das emoções durante este momento, ele também é um determinante para a gente poder regular determinadas situações ou tentar minimizar aí os impactos dessa situação sobre a vida das empresas e sobre as vidas pessoais. Então, nós estamos à disposição de vocês, tentamos passar aqui uma questão assim mais geral, de uma forma mais acessível possível, a fala mais acessível possível. Vou me despedir de todos, colocando mais uma vez a equipe do Carlos de Souza Advogados à disposição de vocês, clientes ou não, nós estamos à disposição para contribuir para a sociedade nesse momento de instabilidade, da forma como nós conhecemos, que é prestando o nosso serviço da melhor maneira, da maneira mais técnica possível. Fiquem todos bem, seguros, com saúde, e vamos em frente até a nossa próxima explanação no dia de amanhã, no mesmo horário que vai ser divulgado aí para vocês, tá bom? Eu agradeço ao Dr. Davi, meu companheiro aí, meu colega, que muito bem fez a explanação da parte dele, né? E agradeço a todos que nos deram atenção. Um bom dia a todos.